Olá, amigos da TV Alego. Sou Luiz Bercó, estou aqui com o nosso Esportes em Ação, mais uma vez levando para vocês, para todos que nos acompanham, as melhores, as mais atualizadas, as mais antigas, as mais tradicionais, as históricas mensagens e fatos que aconteceram no esporte goiano. E hoje tendo o prazer de receber aqui uma pessoa marcante, não apenas esportivamente, mas também como ser humano, uma pessoa que representa muito para o esporte goiano, para a sociedade goiana e também para a cultura goiana. Nós estamos falando do meu amigo, meu companheiro de longa data, nem vou falar quanto tempo aqui, porque eu nem lembro, do Doinha, 50 anos. 50 anos, meio século. Meio século. Do Doinha, Gilson Ramos, basqueteiro, esportista, convicto, psicólogo, é um cara fantástico para a gente bater um papo. E quem vai falar sobre ele é ele mesmo, como sempre. E lembrando sempre que nós somos todos esportes e para desporto, somos todos esporte em ação. E que a nossa imagem aqui só vai até você, porque nós temos uma equipe muito grande, muito boa, que trabalha aqui. Nós trabalhamos em equipe, que é o Kennedy, que é o nosso diretor de imagem, o Elias, que é o homem que nos põe no ar aqui, é o coordenador geral aqui do nosso estúdio, e também a Luana, que é a nossa produtora. Muito obrigado a todos pelo companheirismo, pela dedicação. E agora vamos falar aqui com o nosso Doinha. Rapaz, é uma alegria muito grande, viu, Doinha? Aqui a gente só recebe gente boa, do bem, que tem conteúdo como você. Você imagina você falando de alegria, o que eu estou sentindo numa hora dessa, né? Como você aí já falou no início, são muitos anos, e tem até de enobrecer e falar de meio século, pelo menos, na verdade são mais de meio século. A satisfação de participar do seu programa, ser entrevistado por você. Você tem pedigree, faz tempo, né? Conheci o seu pai, já foi meu técnico, Então, nós estamos na história do esporte. Nós estamos na história da história do esporte em Goiás. É verdade. Nós somos da época que o esporte era feito por esportista, né? Na raça. Isso. A gente tinha raça. É. A gente tinha um tipo de treinamento que, se fosse hoje, a gente jogaria mais ou menos, pelo menos uns 10 anos. Dada a tecnologia que hoje é dispensada aos atletas. Doinha, 10 anos a mais e 100 vezes melhor. 100. No mínimo. Porque era muita alegria que a gente tinha, né? Acordava basquete, dormia basquete, almoçava, todo quanto é jeito. Eu tenho falado muito, tivemos uma oportunidade no momento que a gente foi homenageado com 50 anos de conquista da Taça Brasil e do Campeonato Sul-Americano e até do Terceiro do Mundo, que o basquete é a nossa vida. Quer dizer, o esporte é a nossa vida. O que a gente consegue fazer, o que conseguimos fazer com o basquete, a gente faz na nossa vida, faz na escola, faz no trabalho, faz a hora que a gente está na rua. A gente cresce e se torna um cidadão ajudado pelo esporte. Exatamente. Queria eu que Deus ajudasse, iluminasse essas pessoas que são responsáveis pelas grandes decisões do esporte, que usasse o esporte como um instrumento de promoção social, de melhoria de verdade da qualidade de vida. E a gente observa, porque é muito mais sofrimento do que prazer, e a gente faz porque é apaixonado. Exatamente. Fazemos isso porque gostamos. É o que a gente faz, né, Doinha, no dia a dia, né? É verdade. A gente não faz por outro motivo, a não ser realização pessoal em cima do que está sendo feito, da oportunidade que a gente cria para todo mundo. Porque, de uma maneira ou de outra, nesses programas como o nosso aqui, Esporte em Ação, que é muito mais voltado, 99% voltado para o esporte especializado, está sempre dando oportunidade para alguém divulgar o seu trabalho. Ou contar a história como você, do trabalho que você já fez, o legado que você está deixando, né? Então, a hora que a gente lembra, quando eu vim para Goiás, eu fui convidado pelo César Seba. Na época, o reitor era o Farnese Dias Maciel. E eu tinha vida no Rio de Janeiro, morava na Domingos Ferreira, atravessava, estava na Atlântica, treinava no Flamengo e tinha uma caminhada de Copacabana até a Gávea, que era um sonho. E o Paulo César, a gente morava junto. Paulo César de Oliveira Coati? Coati. E ele era de Goiânia. Eu falei um dia para ele assim, Coati, um dia eu vou morar em Goiânia. Mas falei assim por falar.
Não é que depois da seleção brasileira, aí tem um caso que o César ficou grilado, né? Vou usar essa palavra, você me desculpa, com seu togo, porque foi cortado. Aí, como vingança, ele começou a tirar os atletas do Rio de Janeiro e trazer para Goiás. Porque o César tinha feito, numa partida em Lubiana, 50 pontos. E quando você Sem bola de 3, né? Oi? Sem bola de 3. Sem bola de 3. E a gente estava em Lubiana. E quando ele fez os 50 pontos, o ginásio para o jogo, todo mundo levanta para aplaudir, porque 50 pontos naquela época, hoje daria mais de 100. E do jeito só remessa de 3. Então, e o seu Togo, depois que teve essa grande homenagem do ginásio Lubiana, você está garantido na vaga para ir para as Olimpíadas de Munique. 72 Munique. 72. Porque nós fomos convocados primeiro com 36, depois 28, depois 24, depois 18, 14. Naquela época, essa época a gente estava no Flamengo, eu sou de bigode ali lá no cantinho. Dessa época aí que eu fui convocado para a seleção brasileira número 14. Tá? E o Paulo César... Isso, ali embaixo. Embaixo de você aqui. Isso, né? Porque o time ali é o Pedrão, Celção, Coelho, Gabriel, Pedrinho, aqui embaixo Tocantins, Marcelo, Montenegro e Paulo César. Esse era um timaço. Era um timaço. E aí, quando nós fomos vice-campeão em Goiás, nós fomos vice-campeões, mas fomos considerados campeões, tratados como campeões. E aí, Belém, né, o Jói e o Felipe. A gente tem falado muito dos companheiros que a gente conviveu. A gente está falando há pouco tempo ali o que é saudade, não é saudosismo. Saudade, é sentir saudade das coisas boas que nós passamos. Isso aí? Dá muito. Olha o teu pai lá, ó. Tô falando. Meu pai lá aqui. No cantinho. Esse era um timaço. Nessa época aí, tinha o tal do congresso técnico que era sorteado as chaves. Isso. Ninguém queria cair na nossa chave. E nós ficamos aqui em Goiás 1 ano e meio sem perder para ninguém. Flamengo, Vasco, Sírio, Jacareí, que era a seleção brasileira. E nesse momento aí, a gente pula um pouquinho a nossa cronologia, quando a gente começou com esporte para pessoas com deficiência, em 1995, nós fizemos os primeiros jogos paradesportivo. Essa palavra paradesportivo surgiu com a gente. Eu sei disso. Entendeu? E o Pelé foi a primeira. Pelé estava no avião. Você lembra onde foi a primeira sede dos cadeirantes quando você começou aqui em Goiânia? Foi na Federação de Basquete lá comigo. Foi, lá contigo. Estádio Olímpico. Estádio Olímpico. Estádio Olímpico. Foi, não, Dóia, vem aqui para dentro, pega essa sala para você e monta a federação. Foi mesmo. Então, essas histórias, é difícil da gente saber como é que começou. Porque a gente vai na raça. A gente não tinha uma bibliografia para você basear o que você queria fazer. Olha aí, ó. O basquete não é só na quadra, você tem que inventar equipamentos para o treinamento. Qual que era o objetivo desse aí? É tipo você acertar o alvo sem a base da tabela. É você dar elevação na bola. Como dizia seu Togo, levanta o braço, estica e quebra a munheca. Quebra a munheca. É o início, o fundamento principal. Trabalho que a gente fazia muito com o bola, inclusive, né? E ele fala assim, você sabe qual é o último dedo que encosta na bola quando você vai arremessar? Todo mundo tem dúvida, mas é o da direção. É aquele que você mostra, aquele que você aponta. Entendeu? E seu Togo era desse jeito. Por isso aí a gente chama de Arapuca. Essa aí é a época que a gente jogava no Ajax também, que eu já estava em final de carreira, mas adorava. Esse trabalho foi apresentado lá em São Paulo. Inclusive tem Arapuca, tem o aro que balança, que era um equipamento que eu inventei, que está registrado. É que você tenta acertar o alvo com ele em movimento para você ter uma melhor dimensão da dificuldade antes, porque quando você for jogar, fica mais fácil. E por que eu estava inventando esse material? Porque o Brasil estava perdendo muito. Na época era técnico da seleção brasileira de basquetebol em cadeira de rodas de 7. Nós temos que falar sobre isso também, que você foi técnico da seleção brasileira. Isso. Aliás, e técnico também da Caixa aqui, do time da Caixa. Isso, no Campeonato nós Brasileiro. participamos aí do campeonato das ligas do Campeonato Brasileiro, né? Exatamente. Então, essas coisas a gente tem que inventar. Não adianta você fazer uma coisa se você não buscar o que você pode resolver de dificuldade que você tem no fundamento de um atleta. Porque acontece hoje que você convoca atletas para a seleção brasileira e durante o treinamento você tem que estar consertando o fundamento.
O cara chegou na seleção brasileira, ele já tem que estar formado, tem que chegar pronto. Tem que chegar pronto. E o Brasil sabia jogar bonito. Aqui essa foi a primeira vez que eu fui técnico da seleção. Isso aí foi em Maiaguês, Porto Rico, em 1986. Foi o meu começo de técnico da seleção brasileira, que foi um sonho, que a gente nunca tinha ganho, por exemplo, do Uruguai, ganhamos. Passamos apertado com o México e conseguimos vaga para disputar os campeonatos mundiais, que todo ano a gente ia para Stockholm e Mandeville, disputar os campeonatos, que era onde o berço do esporte para a pessoa com deficiência. Porque os países que participavam diretamente da Segunda Guerra Mundial teve muita sequela de amputação, de lesado medular. Stockholm e Mandeville foi uma sede que fazia o quê? Inicialmente, antes de você estar reabilitado, você passa por um processo de reabilitação. Depois que você se reabilita psicologicamente, socialmente, aí você passa a complementar o processo de reabilitação, que é o quê? É o esporte. O esporte, nesse caso aí, você falou um negócio muito legal. Lá na nossa GEAD, nós somos esporte para desporto. Então nós damos apoio para todo mundo. Né? E aqui em Goiânia, no Brasil, mas aqui em Goiânia nós temos vários segmentos que hoje não, de algum tempo para cá, o paradesporto vem alcançando um destaque fantástico em nível internacional, em nível nacional e em nível de seleção brasileira. Você colocou os jogadores daqui de Goiás em seleção brasileira, como nós temos hoje ainda na cadeira de rodas. E temos em outras modalidades também, aquele centro de treinamento maravilhoso lá de São Paulo, né? Nós temos vários atletas de Goiás que representam o Brasil, que integram a seleção brasileira. Você tocou uma coisa interessantíssima. Até o ano antes de 2000... Mas antes você não tinha isso aqui, não. Em 1988, foi decidido que o país que não realizasse as Paralimpíadas não faria as Olimpíadas. A gente tinha até um presidente do COB, que era o Nussmann, que não sabia o que era esporte para pessoa com deficiência. Aí começou a trocar. E tinha uma comparação que a gente não gostava. Os deficientes foram para o campeonato mundial, foram para as Olimpíadas, foram para o Pan-Americano e conseguiram tantas medalhas. Aí começava a comparar com o esporte convencional, muito superior. Dá uma diferença. A mídia rejeitou. Tinha uma dificuldade antes do ano de 2000, de você arrumar patrocínio. E a gente empolgado, recebido por uma marca de refrigerante famosa que tem, a gente foi em comissão e falamos bonito, tá, isso e aquilo, todo mundo emocionado, tá, e o presidente dessa empresa ficou olhando para nossa cara aqui. No final ele falou assim, ele vai dar o nosso patrocínio para a gente ir para o campeonato mundial. Ele respirou aqui assim, olhou para casa da gente, infelizmente vocês não fazem parte da nova geração. Era discriminado. Hoje você vê, a Globo topa. A Globo topa. Eu já tive comentarista aí de nome alto, que a hora que falava que ia filmar o basquetebol em cadeira de roda, o cara, nossa, eu passo mal. Eu passo mal de filmar, me dá uma agonia. Teve gente que falou isso, a gente não pode aqui queimar ninguém, mas é verdade. Esquece, né? Esquece, é um coitado, né? Mais coitado do que quem trabalha o dia inteiro e se empenha. Aqui, ó, essa foto, aqui começou a decidir quem não fizesse as Paralimpíadas, não faria as Olimpíadas. Essa era a delegação do Brasil de 1988, logo depois de Stockholm e Mandeville. 88 foi Seul, né? Seul. Ali começou a criar os espaços de adequação. Esse aqui é o Paulinho? É o lado Paulinho. Esquerdo aqui? Aqui é o Paulinho está ali. É Paulinho, o Ricardo ali no meio. Ricardo. Eu lá atrás, aí tá os professores, tudo o Aldo, que já faleceu. Essa era a delegação da alegria. Deixa eu te mostrar. Deixa eu te falar outra coisa aqui. O esporte, o paradesporto. Vamos falar de paradesporto? Sim. Porque quando a gente começa a falar em Vila aqui, empolga, se for falar em Vila, né? Tem muita história para contar do Vila Nova, campeão brasileiro, sul-americano, terceiro do mundo e tal, tem muita coisa para falar. O paradesporto, esse apoio que vocês começaram a ter, que é muito pequeno até hoje, eu considero quase que irrisório, ele chegou a ter uma participação, nós estamos vendo ali a Celg, por exemplo. Isso, sim. Chegou a ter Fujioka, alguns anunciantes. Como é que vocês conseguiam esses patrocínios que hoje parece que vem de uma maneira um pouco mais leve, né? Tocou legal. Aí era o ProEsporte. Era o ProEsporte. Que o secretário na época era o César,
que fez uma política voltada para o esporte, porque a maior parte do que tem de lei do esporte aí foi feito aí exatamente nessa época. Os Jogos Abertos. Inclusive os Jogos Abertos. Inclusive os Jogos Abertos. Você sabe quando foi criado os Jogos Abertos? Sim. Como começou embrionariamente a criação dos Jogos Abertos? 1991 para 92. Aí, tá vendo? Eu era o presidente já da federação e tinha disputado os Jogos Abertos no interior de São Paulo. Sim. Aí eu cheguei aqui e conversei com o Josivane, que era o nosso secretário. Isso, Josivane, lembro muito expliquei bem. para o Josivane e falou, não, pelo amor de Deus, eu não dou conta disso não. Não dou conta disso não. Aí logo ele saiu e tal, e quando o César entrou, com você, com o Carrija, que é a turma toda, aí foi criado os Jogos Abertos, que foi uma maravilha, né? E outra coisa, olha aí, ó. O que não existia, isso aí foi Jaraguá, porque nós fizemos em Goiás, era interiorizar o basquete. A gente tinha um projeto chamado Chuad 3. Na época, quem era presidente era a Tereza Cristina. O que era o Chuad 3? A gente queria fazer do esporte uma preparação das pessoas que tinham deficiência para o mercado de trabalho. Só que a ideia, a execução e chegar no sonho, a gente encontrava muitas barreiras. Às vezes a gente não tinha lugar de treinar. Por isso que eu inventei arapuca, aro que balança, porque você chega no lugar, não tem tabela, não tem aro, mas você tem que dar o treino de basquete. Então, não tinha você nem bola. tem que... Isso. Não tinha nem bola. Não tem nem bola. Eu lembro quantas parcerias nós fizemos com bola para você disputar os campeonatos brasileiros. Não tinha nem bola. E esse projeto, acho que vale a pena a gente falar mais um pouco, era um projeto, o Chuad 3, isso aí é lá em Barro Alto. A gente ia para o local e buscava as pessoas com deficiência para participar desse projeto Chuad 3. Chuad 3 com X. Que é alegria, é espetáculo e é sonho. E chuá. E de gancho, se for possível, de gancho, vai ficar mais difícil. E a comunidade era a participação. Aí já é coral, né? Já é coral, né? Coral da prefeitura. O esporte, se você faz uma coisa, vou falar modestamente, mais ou menos, você vai fazer a outra melhor. E o maestro Gil, poxa, Doinha, vem aqui cantar. Eu fui. Fui e participei de várias apresentações com esse grupo de coral que eu tenho saudade. Pois é, saudade é aquilo que a gente fala, de coisas boas, né? Coisa boa, não é saudosismo, é saudade. Aí a turma aí, ó. Você é pequenininho, não destaca ali naquela Não, turma, já fico atrás que é para ficar numa boa, sem tampar ninguém lá a apresentação. Daí, esse aí é o Neto. Aí é o Neto. Pois é, isso que eu queria falar. Essa sequência de família, né? Que você larga de onda e larga de história, sem emoção, vamos mostrar não aqui. Tem jeito de não ser emocionado. Tem jeito, sim. Vamos mostrar para todo mundo. Esse é o Davi. Davi mora em Porto Rico. E o ano passado, fiquei com... Ai, você quer me matar desse jeito. Você quer me matar. Mata mesmo. Aí é Maria. Aqui é para matar Davi, mesmo. Maria. Nossa, o que é isso? Será que tem mais? Deve ter mais. Eu acho que e não. Tem a bisneta por aí. Eu mandei a bisneta também. Aliás, você não mandou nada. Quem mandou foi a Tereza. Eu pedi, falei, manda aqui pro Bercó. Então tem, ó, a Hazel, americana, Davi, porto-riquenho, Maria, aí eu já vi o Flamengo, Maria, depois ainda tem Ana Liz, Ana Cecília, João Pedro, Ana Liz, aí vem os filhos, Murilo, Marcela e Mona. A Mona é a primeira. A Mona é a primeira. Eu lembro mais da Mona. Que é que faz disso, assim? Aí você fala que não tem jeito de ficar com emoção, mas tá tocando aqui, eu vou ter que falar. Uma vez eu fui chamado para dar uma palestra sobre família, no encontro. Eu cheguei para quem me convidou e falei, mas quem não teve família, como é que vai falar sobre família? Aí eu fui. E comecei contando que não tinha família. Mas no final da palestra, eu lembrei que fiz uma família. A sua família é essa. Você fez a família. É a família. Constituída por você. Isso. Essa família foi constituída, você atribuiria isso aí como um bom resultado, bom desempenho da sua vida como esportista? Sim, falei contigo. A maior coisa que eu fiz na minha vida foi sair do Rio de Janeiro, da beira da praia, e vir para Goiânia. Vim para Goiânia e criar uma família. Não existe coisa na vida da gente mais importante do que ter uma família.
É horizonte. Eu não tive. Quem que era que eu falava? Quem que foi seu pai? Eu vou falar seu Togo, seu Emi Baioc. E os amigos que a gente convivia, porque a gente era meio doido. A gente. Se deixasse, era. E a gente não tinha quem mandasse na gente. Então, quando vinha assim, tipo seu Togo, seu Emi, que são pessoas assim, não enérgicas, pessoa que é mas pai. É enérgica. É um pai enérgico. Botava disciplina na gente. A gente estava falando de disciplina. Que hoje a juventude precisava, tem vergonha de ser disciplinado. Pega os jogadores aí, você vê o que falta. O pessoal alcança o sucesso, mas não tem disciplina. Mas o que vai acontecer? Vai cair. A hora que para de jogar, fica doente. Porque está acostumado de um jeito que não se organizou socialmente, psicologicamente, financeiramente, aí começa a dar as coisas erradas. Isso que você está dizendo aí de ficar doente quando para, nós já fizemos um programa com psicólogo falando sobre isso. Justamente sobre o fim de carreira, pós-carreira. É isso, é um perigo. É na carreira, não. Carreira é uma beleza, né? É uma beleza. Nossa, é uma gracinha. Mas e o pós-carreira? Como é que convive com isso? Aí é duro, que você sai dos holofotes, deixa de ser vidraça, pedra para ser vidraça, né? Então, isso aí eu tenho falado converso com a Mona, converso com a Tereza, converso com meus filhos, até os netos e a bisneta, né? E não tive jeito de conhecer, que é o seguinte: se você parar de trabalhar, você vai começar a ficar nessa situação. Enferruja, dá tristeza, você deprime, começa sabe? Então, morrer trabalhando. Exatamente. Morrer trabalhando, que isso aí te leva um vigor psicológico, que você não morre tão cedo. Esporte como inclusão social? É a melhor ferramenta. Melhor ferramenta? Melhor ferramenta. O que é mais barato? É o melhor investimento. É o melhor investimento. É investimento? É investimento. Não é despesa, é investimento. É investimento. Ajudei, não tem esse negócio não. Investe aqui, a gente falava muito. Isso. Se você investir na escola, com a adequação das instalações, você não vai ficar investindo em presídio. Isso. Que você dá a chance ali, a hora que está na escola, de aprender a ser disciplinado e a ser cidadão. Eu sempre falava uma coisa. Quando eu comecei a treinar o basquetebol em cadeira de roda em 1978, que não existia nada, não era formar atleta para a seleção brasileira. A gente queria cidadania. Falei, mas o que aconteceu? Os caras foram para a seleção brasileira, mas esse não era o objetivo. O objetivo era você tornar a pessoa um cidadão ou uma cidadã. Que isso é que o esporte... O esporte não tem coisa para medir o tanto que ele pode fazer benefício para uma pessoa. Doinha, se você quiser agredir um cadeirante, um que pratica um voleibol sentado, qualquer um que seja, um nadador que seja com a deficiência, qualquer deficiência que ele tenha, não importa. É oferecer ajuda a ele. E o cadeirante, quando ele cai da cadeira, que ele vai jogar basquete, que tromba e cai, ajuda ele a levantar da cadeira, para ver qual que é a reação que ele vai ter com você. A filosofia nossa é superar. E às vezes, se você for ajudar, você acaba atrapalhando. Exatamente. Em vez de ajudar, você está ele não atrapalhando. aceita. O cara não aceita. Tá? Porque o preconceito, às vezes, que é uma coisa antiga, que nunca deixou de ter, terá sempre o preconceito. E não vai deixar de ter. É das duas partes. Tanto de quem tem a limitação, daquele que está assistindo, quem está limitado. Então, às vezes, você... será que eu ajudo? Será que eu não ajudo? Fica melindrado. E o negócio é o seguinte, tem que ser do jeito que nós estamos aqui, ó. Você pode estar na cadeira de roda, você pode só mexer o pescoço, mas eu vou falar contigo. Se você tiver dificuldade com o seu braço direito, bandeja pela direita. Se não tiver o braço esquerdo, bandeja pela esquerda e finaliza com a esquerda. Para você botar pilha. O cara ficar com raiva de você na hora lá e queimar o chão. O atleta tem que ter raiva. Tem que ter raiva. O atleta que gosta de técnico, ele não vai para frente. É isso. O técnico que protege o atleta, não leva ele para frente. Porque olha só, quem anda, quem ouve, quem enxerga, quem tem quase todos os sentidos, é difícil. Imagina quem tem alguma limitação num desse sentido. Eu sempre falo, quando eu estou treinando junto com eles, quando eu estou lá dando treino, o deficiente aqui sou eu. Porque o que os caras fazem... O que eles ensinam. Ensinam. Superação. Ensina, falou a palavra certa. Nos ensina. Em 1988, eu fui assistir a prova de natação e o pessoal começou a pegar posicionamento da raia.
não tinha braço e nem tinha perna. Eu falei, meu Deus do céu, como é que esses caras vão dar partida? E tudo normal, tudo no seu lugar e tal, não sei o quê. Antigamente, hoje já está mais moderno, o cara segurava a corda de partida na boca. Ao seu lugar, pá, soltava e ó. Vai embora. E se estivesse nadando com eles, ia ser último. Nem nada. Esse é a superação. Você vai com a fila do restaurante, para a Olimpíada, o cara lá não tem nada aqui, tá, de repente ele pega a bandejinha, ele se serve. Bota a bandeja aqui no ombro, começa a botar as coisas que ele quer, vai pegando. Senta na mesa, cruza o braço, poxa, bota o garfinho lá no pé e come normalmente. Então a gente aprende. A lição que a gente tem que deixar dessas coisas todas, para quem ouve, para quem anda, é prestar atenção na vida. Saber viver. Agradecer, entre aspas, por estar com os seus sentidos em funcionamento. Você agradece o quê? Primeiro a Deus. Se fosse agradecer, pela ordem, as 3 primeiras coisas que você agradece. Deus. Deus por quê? E Deus. Não tem jeito, não tem explicação. Você não tem um motivo para agradecer a Deus? Motivo principal? Todo dia eu agradeço, mas é tanta coisa que se eu apontar uma eu vou ser injusto. Mas Deus sabe, só Ele. Não tem jeito. Se for falar em Deus aqui, a gente some. Porque o mais forte segundo é Deus também? O quê? Primeiro é Deus, segundo é Deus? Tudo. Terceiro é Deus? Tudo é Ele. É Ele. Eu falo, por que eu falo isso? Colégio interno. 4 anos internado. Saí do Rio de Janeiro, fui para uma triagem ali perto de São Cristóvão, separaram do meu irmão, me mandaram lá para Caxambu. De 1957 até 1962, fiquei estudando o curso primário em Caxambu. Eu no meio de 225 meninos lá. Você sabe que eu fui lá com você, né? Você lembra disso? Isso, lembro. E aí tava aquela turminha e já comecei a ter regalia. Lá eu já fui assim, premiado. Me chamavam para ir trabalhar na casa do diretor, que era fora da escola. Eu não ficava dentro. Aí cheguei, aí eu vou chegar, por que eu falo que é Deus que bota as coisas no caminho da gente? Saí de Caxambu, fui para Quintino. Escola 15, antigamente era SAM. O que acontece? Era goleiro de futebol. E magrelo, comprido, eu tinha que escolher o time, eu só escolhia gente na defesa que era ruim. Senão a bola não chegava, né? E com isso os caras mandando bola rasteira lá no cantinho. Aí para 1966, me chega lá quem? Seu Togo. Para fazer um time de basquete pro menor abandonado. Togo é o Canela, para quem não lembra do Togo. Tiro Jô Soares. Bicampeão mundial. 59, 63 e medalhista olímpico como técnico da seleção brasileira. Isso. E aí o que acontece? Aliás, campeão brasileiro também pelo Vila Nova. Pelo Vila Nova. Pelo Vila Nova. Sabedoria ali sobrava. Aí o Seu Leite, eu estava lá no goleiro, estava chovendo, aquela poça de água na frente assim da trave, não tinha graminha bonitinha igual tem hoje. Tem um senhor aí que está chamando você para treinar basquete. Falei, eu? Treinar basquete? Como assim? Aí o Seu Leite falou, não, vai lá agora. Aí fui, tirei, estava tudo molhado, tudo de lama. Poxa, cheguei lá, Seu Togo me olhou assim, botou lá, vai tomar banho. Tomei banho, aí começou. Faz bandeja do lado esquerdo, faz bandeja não sei o quê. Aí ele ensinou como é que era, eu já fui pegando. Com um mês já comecei a participar da escola, campeonato carioca, tudo. Você pegou por talento próprio ou por necessidade mesmo? Você queria mostrar para você mesmo, para ele, para todo mundo? Não, eu nunca quis provar nada para mim, não. Eu não quis expectativa melhor de vida? A sorte, eu tive sorte na vida. Sorte. Mas você considerou isso aí como uma sorte, como uma oportunidade? Nossa. Então você pegou. Você pegou a oportunidade. Seu Togo, oportunidade. E várias vezes o cavalo passou arriado na minha frente e eu não quis montar. O Togo, o Canelo, eu lembro dele lá. Sempre tive oportunidade, até hoje. Até hoje. Doinha, se você não for fazer esse negócio agora, você não vai ter outra chance, não. Eu fico na minha. E a chance aparece. Por isso que eu falo, Deus. Aliás, o que eu vou falar? Aliás, essa história aí de fico na minha, você sempre ficou na sua. Né? Sempre, não tem jeito. Isso aí tem mais ou menos 50 anos que você sempre ficou na sua, né? Porque a gente tem que saber viver. Você vai vivendo equipe, república, coletivo, não sei o quê, você vai aprendendo as manhas. Eu lembro aquele time do Vila, que foi campeão, quando nós ganhamos ali o Ivan Raposo, o time todinho alojado
junto, no alojamento com banheiro coletivo no Maracanãzinho. Isso. Hoje não, de um tempo para cá, esquece, né? Não vou nem falar nesse assunto. Não, Nem fala. Acho que foi por isso que todo mundo era grande jogador. Nem fala. Grandes campeões. Nem fala. A gente tinha raça. O técnico da gente pegava assim, ó, sobe a arquibancada, de uma perna só, volta, sobe com a esquerda, aí você fala, acabou, agora com as duas. E a gente ia. Quando chegava na hora do jogo, sobrava. Tava pulando, pegando. Tava, porque tinha na seleção de São Paulo, tinha o Biratã, tinha Mosquito, tinha Hélio Rubio, e não aguentava a gente não. Aguentava não. Aguentava não. Aguentava e reconhecia isso. Né? Exatamente. Doinha, temos que ir embora, bicho. Oh, que isso, foi bom estar aqui contigo. Foi bom demais, não foi? Muito bom. Esse papo aqui parece que foi rápido, 50 anos em pouco tempo assim, mas eu gostei muito. Eu espero que alguns que querem ser futuramente atletas tenham uma lição do que é o sacrifício. Se você se submete ao sacrifício, você abrir mão das coisas que você gosta para chegar onde você quer, você vence. Eu falei para meus filhos uma época que eles gostavam muito de esportes, sempre gostaram de basquete, de vôlei, de futebol, principalmente de basquete. E treinava muito, com bolinha lá no jogo, você imagina. Treinava muito e com 14 anos resolveu ir para a festinha, lógico, normal, né? Ali no setor mesmo, resolveram ir para a festinha. Eu falei, você vai para onde? Rapaz, vou uma festinha aqui na casa do fulano, tá vizinho, 10 casas, sei lá. Eu falei, tá bom, e amanhã você vai fazer o quê? Amanhã cedo eu tenho aula. A aula não, tranquilo. E depois? Depois eu vou dormir. Depois eu vou dormir, não, depois você vai treinar. Então, se você for para a festa, você vai escolher ou vai para a aula ou vai para treinar. E é para eu escolher alguma coisa, eu escolho por você. Você não vai para a festa, você vai para a escola e vai treinar depois. Não vai para a escola. Por quê? Porque ser atleta é sacrifício. É isso aí. Atleta tem que abrir mão de tudo, se quiser alcançar alguma coisa. Se quiser alcançar, verdade. O ano seguinte estava no Pinheiros, contratado pelo Pinheiros, e não quis ficar. Problema dele, né? Aí não é problema meu mais, é problema dele. Doinha, vamos embora, Doinha? Vamos. Temos que ir. Muito obrigado, muito obrigado. É sempre um prazer muito grande mesmo, receber pessoas aqui no nosso Esporte em Ação. Agora, receber o Doinha, que eu não vi, há quanto tempo nós nos encontramos? Mas ficava antes da homenagem uns 30 anos. Uns 30? E por aí. Isso tudo? Nossa Senhora. É isso aí. Matei a saudade aqui do meu amigo Doinha, companheiro de muitas jornadas, né, Doinha? Não só esportivamente, fora também. Um cara que eu reconheço, respeito muito. Tivemos nossas rusgas, isso é normal, se não tiver também não é ser humano e não é desportista, não é atleta, não quer o bem das pessoas. Quando nós queremos o nosso bem também, nós queremos o bem dos outros. Isso. Né? E fico muito feliz de saber dessa família que o Doinha constituiu aqui em Goiânia. A partir do momento que ele veio para cá, nós estamos esquecendo o passado, Flamengo, tudo, esquece esse passado aí. A partir do momento que você veio para cá, uma família nova que você constituiu aqui em Goiânia, né, com muita luta, que eu sei o tamanho da luta sua, com 2 cursos superiores. Esse é o Doinha, fundador da Federação Goiana de Basquete Cadeira de Rodas, técnico da Seleção Brasileira, e inventou. Tá vendo? Uma medalha. Que é isso? Lembra dessa medalha? Lembro. Você tem ela ainda, não? As medalhas minhas eu dava para quem estava na arquibancada. Troféu, tudo. Perdi a minha também. Aí. Nós ganhamos. Só. Esse aí foi a Jane Seba Isso aí que mandou. botou a gente para disputar o Sul-Americano. Foi. Aí. Taça Brasil, campeão. Verdade. Você sabe que Só para falar uma outra coisinha, que você fala assim, a gente tem o esporte te retorna as amizades. Nossa, só questão de tempo. E, aliás, não apaga, né? Não apaga. Não apaga. Você pode encontrar... Você tá com raiva hoje, não sei o quê. Não vê, a gente tava sem falar não sei quanto tempo. Foi só fazer o encontro lá do Sul-Americano, a gente lá numa boa. Quantas raivas não tinha acontecido nada. Quantas raivas eu tive tem todo dia. Todo dia. Eu brigo com os caras. Ainda bem que eles não toleram e me respeitam. Eu brigo com os caras todo dia. Mas eu sei porque você tem mais experiência. Então não faz isso não que vai dar errado. E dá, ué. Vambora? Vambora. Ei, Jesus. O papo aqui tá bom demais. Gente, um abraço a todos vocês que nos seguiram aqui pela TV Alego, nosso Esporte em Ação, com Gilson Ramos dos Santos, o campeoníssimo, o craque, como ser humano principalmente,
Doinha. Um abraço a todos e até a próxima edição.